Olá pessoal, meu nome é Marcos, sou diretor comercial da Server e vim aqui hoje conversar um pouquinho com o Sérgio Bocaiúva, CEO da Usaflex, que é nosso cliente aí já faz em torno aí de 8 anos. E queria começar perguntando se tu te recorda, né, a gente já sabe faz um pouco de tempo, sobre como foi a primeira impressão com a Server, com a gente. Perfeito, Marcos. Primeiro é um prazer, quero agradecer aqui o convite. Na realidade, nós temos uma questão de compliance muito rigorosa, né? Então, quando compramos a companhia fazem 8 anos, e tínhamos um foco de criarmos um canal de franquias, e entendemos que era um canal bastante interessante para o contato direto com o consumidor, abrimos uma concorrência, buscando prioritariamente empresas locais, e aí tive a grata surpresa de conhecer a Server, que a Server já atendia uma rede com irmã nossa, mas focada em calçados infantis, que é Bibi, já há alguns anos, com relativo sucesso, e entendimos que aí sim, a empresa estava preparada realmente para suportar o nosso crescimento. Fiz uma reunião com o fundador aqui na companhia, foi muito engraçado, Marcos, porque na ocasião o fundador, ele me considerou um grande fanfarrão, porque ele não acreditou numa empresa que um setor muito focado em multimarca, desculpe, que ele é um canal de franquias, quer dizer, dizendo que ia abrir quase que 400 lojas, uma média de 50 lojas ano, partindo do zero, né? Então, para ele, foi uma grande surpresa, mas eu acho que ele conseguiu acreditar, embarcar no projeto e entender que já no primeiro ano nós abrimos quase 100 lojas. Então, ele entendeu que realmente o projeto era um projeto robusto e que demandaria realmente um grande esforço da Server para estar embarcado, acreditando nas inovações que a gente vai explorar um pouco mais aqui. E de lá para cá foi só alegria, tanto que eu acabei indicando recentemente, né, a Server para vários parceiros, ligados também ao setor de moda, como Viami e outros players que estão em processo de concorrência nesse momento com você. Eu acho que você também tem outros cases que você pode trazer aqui. Mas eu acho que é uma parceria muito forte e muito bem avaliada também pela nossa rede, o que é muito importante. Não somente pela entrega, mas pela qualidade do serviço. Muito bom ouvir isso também, vindo de ti. A gente, para nós, para a Server, foi um projeto também muito robusto, né? Conhece a Server, a gente está aí há 34 anos no mercado e a gente nunca tinha visto, como tu mesmo disse, a gente nunca tinha visto uma rede abrir tão rapidamente tantas lojas, né? A gente teve que nos reestruturar, né, para poder fazer esse atendimento e muito bom que deu tudo certo e a gente consegue ouvir esse tipo de feedback agora de vocês. E é legal, né, Marcos, porque vocês tinham algumas pílulas de algumas ferramentas e o exemplo o Omni, né, quando veio aí a pandemia, a Usaflex ela estava iniciando o processo digital. Nós contratamos uma grande consultoria que trouxe uma série de insights para a gente e a gente conseguiu implantar, junto com a parceria de vocês, muito rapidamente todas as ferramentas de Omnichannel, né? Então, prateleira, vitrine, Next Day, Same Day, quer dizer, então, uma série de ferramentais. E a gente sabe quando fala de Omni, quer dizer, que tem toda a questão transacional, toda a questão de processos, de controles, né, de comissões, seja para a ponta da loja, para a gôndola, para o franqueado, repasses, enfim. Eu sou verticalizado, então tem uma série de complexidades, gateway de pagamento, uma série de complexidades, e eu acho que vocês foram muito eficazes em acreditarem, serem parceiros em acreditarem, embarcarem, e agora a gente está com outras ferramentas que a gente vai explorar nesse processo, que é muito bom, porque a partir do momento que eu tenho um parceiro que acredita e investe, né, porque muitas vezes você vai lá com um parceiro e fala, não, mas peraí, você quer investir algo para você, então vai custar tanto de setup, você tem que investir tanto. Eu falei, não, Serve, você tem que entender que o que eu estou trazendo é mais um input de algo que você vai poder comercializar, né, botar na sua prateleira, e eu tenho know-how e eu tenho expertise, então eu acho que vocês foram muito parceiros nesse sentido, de acreditarem, investirem nos projetos e depois replicarem isso para o mercado. Eu acho que é muito interessante essa relação de ganha-ganha, né, que é diferente do mercado. Né? Com certeza, e hoje a Usaflex é um marco na parte de omnicanalidade dentro das redes calçadistas que a gente vê, né? A gente sempre vê o pessoal vindo até nós para perguntar como que a Usaflex faz. Sim. Né? Claro que esse é todo o know-how de vocês, mas a gente trouxe dentro da ferramenta para auxiliar vocês. Além dessa ferramenta do Omnichannel, a gente trabalhou alguns outros projetos em paralelo, como o Smart List. Né? Como tu vê o Smart List hoje rodando nas lojas, tu ter realmente essa visualização do que está sendo atendido, o número de atendimentos, motivos de não conversão, que é o principal hoje, né? Como é que tu vê isso rodando hoje nas lojas? A gente vê que tem em torno aí de 95% das lojas hoje utilizam, né? Eu acho que é importante, né? A gente sempre enxerga o cliente, hoje mais do que você olhar produto, é claro que você tem que ter os seus KPIs, olhar volume, olhar margem, mas eu acho que eu tenho que olhar sempre com a visão do cliente. Quem é o cliente? Quem é aquela pessoa? Quantas vezes ela vai à loja? Qual é o nível de recorrência?
o LTV, o CAC, quer dizer, qual é a jornada, se ele teve conversão, se não teve. Então, eu acho que você ter indicadores, né, KPIs, que você possa, de fato, identificar e trabalhar, porque não adianta você gerar informação e não trabalhar com ela. E saber educar a força de vendas. Nesse ponto, vocês são muito parceiros nossos. A gente tem a nossa universidade comparativa, vocês também de vocês, tem a parte de capacitação, quer dizer, tem uma disponibilidade de atendimento, que Marcelo, que é o nosso consumidor, o nosso lojista, né, a sua equipe de vendas, pode ligar para a Server e pode tirar dúvidas, quer dizer, então, eu acho que você, quando desenvolve um projeto, pensando ele, mapeando ele corretamente, todos os processos, todos os gateways, e insere, e ensina e capacita, né, e acaba premiando, que a gente acaba fazendo algumas campanhas em conjunto para premiar os lojistas que melhor operam, acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que quando me perguntam, pô, mas como é que você, Boca, você entra numa companhia, ela cresce tão rapidamente, gerando tanto resultado, é porque eu sempre olho, Marcos, não importa se é um parceiro, ou se é um franqueado, ou se é um consumidor final. Tem que ter operação de ganha-ganha, quer dizer, ele tem que sentir valor no que ele está comprando, a parceria tem que ser sólida e o franqueado tem que ganhar dinheiro. Então, quando você consegue ter um olhar propositivo, né, sempre com a visão de gente e inovação, sempre buscando trazer inovação, eu acho que isso acontece. Por exemplo, agora a gente está numa tratativa, né, de trazer um cashback. Tem vários cashbacks aí famosos no mercado? Tem. Mas a gente olhou o mercado, o que tem de melhor no Brasil e no mundo de ferramenta, e vocês embarcaram mais uma vez no projeto, e eu acredito que daqui a uns 2, 3 meses já está com ele implantado, já testado, enfim. E aí eu vou ter a melhor ferramenta do mercado cashback. Tá? Então eu não preciso ser o primeiro muitas vezes, mas eu preciso aprender com quem faz bem, também entender quais são as dores e os erros, e aí sim a gente consegue ter uma ferramenta robusta e com governança total, que totalmente amarrada com compliance, que dá muita segurança quando eu sou auditado no final do ano, porque eu não tenho nenhum crivo, né, que é muito importante. No meio do nosso projeto, né, a gente teve uma grande mudança também em outro setor de TI da fábrica, né, que foi a implantação do SAP. Né? Como tu viu a Server trabalhando junto nesse projeto? Foi um projeto audacioso, né? Todo mundo que tem SAP sabe o quanto que custa caro e é doloroso, porque algumas empresas, inclusive da região, tentaram implantar e não conseguiram. A gente foi a primeira empresa da América Latina a implantar a versão for HANA for Fashion. O desafio foi um projeto que eu brinco que foi quase que uma gestação, foram 9 meses. E para piorar, nós tivemos o Covid no meio do caminho, que é um desafio ainda maior. Mas ele foi um grande sucesso, né? Porque vocês conseguiram rapidamente criar vários APIs, quer dizer, e ter uma correlação direta que fez com que a gente, inclusive, implantasse um outro projeto de grande sucesso nosso, que é a reposição automática. Né? Então, a gente é uma das primeiras redes do mundo que faz uma reposição automática par a par, semanalmente, ou seja, a gente faz uma leitura do sellout, pega a grade, o miolo de grade, e faz uma leitura do que é necessário repor, faz a proposição, o franqueado aceita automaticamente, caso você não tenha aquele volume mínimo, né, que tem um custo logístico. A minha área de CLI entra em ação, faz a proposição de outros itens para compor aquele volume mínimo, e vocês estiveram presentes desde o caminho, quer dizer, que é legal, desde a parte de mapeamento do processo, entendendo essa mudança também, que também para vocês foi um desafio, né, porque vocês tiveram que fazer várias adaptações, né, e criar todos os APIs para puxar toda a base de dados. A gente tem um Tableau também aqui dentro, que é o nosso BI, né, que conversa também com a ferramenta de vocês. Então, eu acho que é isso, é você realmente entender, participar, né, e estar presente no desenvolvimento do projeto. A gente tem uma relação também muito aberta, né, Marco? Que quando a gente vai mudar, a gente já chama vocês e fala, a gente vai fazer uma mudança forte, precisamos nos preparar, nos programar, porque é o que o seu irmão fala às vezes, quer dizer, cara, quando a coisa é bem planejada, bem suportada e bem avaliada, e vocês entendem valor também, faz sentido vocês participarem, né? Porque todas as empresas que têm SAP vão ter que passar agora para o rollout a partir de 2025, a partir do próximo ano. E você já tem esse know-how. Então, quer dizer, qualquer player que queira me procurar, que trabalhe com SAP e vai ter essas dores de mudança, vocês já estão preparados e já desenvolvidos, que é um grande diferencial competitivo. Qual é que é a ideia da Usaflex para o futuro agora? Falando primeiro em como rede, né? E segundo, como a parceria com a Server, aonde vocês esperam que a Server chegue junto com vocês? A gente agora está abrindo, a gente está cada vez, já temos aí quase 400 lojas, né, nas grandes praças, a gente está num processo acelerado de interiorização, a gente continua abrindo uma média de 50 lojas ano. A gente criou agora novos produtos, então eu tenho o quiosque, eu tenho o outlet, eu tenho container, né? São lojas físicas, são, mas de comportamentos diferentes. Temos o processo de internacionalização, estamos em 60 países, dos quais 12 já contam com lojas do Usaflex, lá fora são lojas licenciadas, as quais também estamos implantando o sistema de vocês, que é um outro desafio para vocês, né, que é a questão tributária de alguns países.
Mas por que a gente faz isso? Porque a gente entende que é muito importante eu fazer a leitura do sellout online, né? Essa leitura online faz com que eu tenha tomado decisões muito mais assertivas e muito mais ágeis, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio, falando de Brasil, é essa expansão para novos modelos de operações, como também agora estamos entrando, né, Marcos, em grandes parceiros de multimarca, o que é mais difícil ainda, porque ele não roda necessariamente com o serviço da Serve, mas eu tenho que criar uma API que vai lá, que vai capturar a informação deles e para poder falar com vocês, para cair toda a nossa ferramenta de vendas, né? Tem a questão do app do vendedor também, enfim, tem uma série de outros avanços. A gente agora está trabalhando muito fortemente com inteligência generativa e preditiva, então acho que é um avanço que a gente vai ter também na nossa parceria. Enfim, eu acho que a gente nunca consegue mencionar realmente os próximos passos. O varejo é bastante dinâmico, e por isso que a gente participa de feiras como a NRF. Eu acabei também chamando vocês para participar da nossa feira da BF Show. Nós criamos aí a maior feira do país de calçados. Eu acho que é importante, eu como conselheiro, cada vez mais eu quero trazer parceiros para dentro da feira e transformar a nossa feira BF Show numa NRF do varejo brasileiro. Então, trazendo fornecedores não somente de sistemas, mas de marcenaria, material de trade market, quer dizer, trazer parceiros institucionais que possam investir. E com isso eu vou criando um ecossistema cada vez mais robusto, que atenda não somente o setor calçadista, mas atenda o setor de moda, o setor de bolsas, de acessórios e de todos os materiais que se falem e se complementem. Entendeu? Eu acho que é isso que é a beleza de quando você fortalece com o propósito de fazer o país crescer, de gerar emprego, quer dizer, e trazer oportunidades realmente que possam ser exploradas com operações de ganha-ganha. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Eu acho que a Serve realmente, eu recomendo, como eu falei no início, venho recomendando para vários parceiros, já pela minha proposição dentro do mercado, quer dizer, eu sou um cara de quase 40 anos de varejo, venho trazendo e provocando vocês também para olharem para outros estados, que vocês eram muito regionalizados, né? Então acho que vocês têm a oportunidade de ter uma expansão também comercial forte, vocês já estão preparados para isso, né? Eu acho que a nova geração, você faz parte da nova geração da companhia, né? Então muito, muito plugados no que vem acontecendo, então é isso, eu acho que é só continuarmos nesse caminho de sucesso aqui e trazermos mais clientes para fazerem também podcasts como esse, para trazerem suas experiências. Eu acho que é legal vocês começarem a explorar também toda a dificuldade de plantação para aqueles clientes que tiveram que fazer migração de uma plataforma para outra plataforma, né? E trabalhar muito caso a caso, quer dizer, como é que foi o mini-channel, como é que é o checklist, como é que é o smart list, como é que funciona na prática, porque as pessoas têm muita dificuldade, Marcos, de entenderem e tem muito receio de fazer mudança, né? Eu acho que toda mudança gera uma preocupação. Então, quando eles começam a perceber que não é o Bocaiúva, que não é o Marcos, mas é o franqueário que está falando, que é o meu consultor de campo que está falando, e a gerente de operações está falando e está trazendo a verdade, e eu sempre falo, eu estou aqui à disposição, quem quiser visitar, conhecer como é que roda a operação, tem sempre as portas abertas, mas eu acho que é legal porque você consegue ter preço, mas consegue ter serviço, né? E atendimento, e velocidade de resposta, né? Então, a nível de SLA, vocês têm a operação totalmente gravada, quer dizer, quando o meu franqueado liga para vocês, tem tudo gravado para evitar aquela história do franqueado depois reclamar, porque a Serve não me atendeu no prazo. Não, está tudo lá catalogado, tudo gravado. A minha rede já sabe que está gravada, não adianta vir com historinha. Não, porque ele não atendeu. Eu acho que a gente se preocupando e tendo experiência, né, e conseguindo fazer uma proposição e uma ferramenta robusta, acho que a gente consegue ganhar e obter qualidade de retorno. Isso que é importante. E essa é a ideia da Server, né? A ideia da Server é sempre trabalhar junto com o nosso parceiro, o cliente, né? Claro. Porque a gente vê que a gente não é só mais um commodity hoje de PDV no mercado, né? A gente é um parceiro para elevar, né, o nosso cliente. Então, não adianta a gente ser aquele RP engessado, parado, bloquear todas as modificações. A gente quer caminhar junto com vocês porque a gente sabe que hoje o Sérgio tem um pensamento sobre o varejo e dá certo, né? Assim como outros gestores têm também e dá certo, e a gente vai englobando isso tudo dentro da nossa ferramenta. E no nosso caso, né, Marcos, quando eu comprei a Usaflex, 80% das vendas vinha da multimarca. Eu diria para você que talvez mais de 90% das indústrias calçadistas só trabalham com multimarca. E o mercado está caminhando cada vez para a monomarca. Quer dizer, não que a multimarca não seja importante, ela é importante porque ela gera volume, ela gera uma menor disposição de risco, né, porque tem um risco diluído. A gente tem mais de 7 mil pontos de venda multimarca no Brasil. Mas eu acho que quando você tem um canal monomarca, você tem experiência e um contato direto com o teu consumidor final. E esse desafio que eu trouxe para a Usaflex, quer dizer, com grande sucesso, né, a empresa cresceu mais de 3 vezes nesse período, está fazendo com que outros novos entrantes estejam querendo participar do processo. Então,
eu acho que para poderem contar com o nosso case, né, quer dizer, acho que você pode até falar um pouco de outras empresas aqui do setor que já estão também avançando, tem a própria Piccadilly, que é uma co-irmã nossa de Igrejinha, né, que não tinha franquias, começou franquias depois da nossa entrada, e outros players. Acho que é muito importante, que é uma tendência mundial, quer dizer, então não adianta a pessoa achar que o mundo não vai mudar. Acho que o mundo está mudando, o Omni também é importante, hoje essa nova classe, né, de meus filhos têm 26 anos, quer dizer, tem uma compra absurda de forma digital. Claro que a experiência física sempre vai ser importante, sempre me perguntam, Boca, vai acabar a loja física? Não. Porque a população mundial vai envelhecer, as pessoas precisam de contato e precisam ter experiência física, principalmente calçados, né, porque a pessoa tem que testar e tal. A gente, infelizmente, tem uma logística reversa no Brasil muito deficitária, né, diferentemente dos Estados Unidos. Né. Então, é importante você ter um contato e a loja acaba sendo um grande hub de distribuição também. Hoje, o nosso same day e next day, a pessoa compra no site, em 2 horas ele recebe produto em casa, se tiver produto na loja e próximo do seu IP, né, do seu contato. Então, eu acho que você está atento. E essa mudança no mercado, é importante você estar com as ferramentas adequadas para poder jogar o game. Senão você está fora do jogo. Isso é verdade. Né? Bom, te agradeço. Agradeço a presença aqui com a gente. Mais uma vez agradecer a parceria da Usaflex com a Server, né? E que essa parceria perpetue aí por mais anos. Né? Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer poder dividir um pouco de conhecimento, né? Nossa parceria é sólida e eu indico a Server para todos, porque realmente é um grande parceiro, uma grande operação. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Valeu. Mais uma vez.